No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na tela do SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Dr. Rodrigo Schroeder, médico cirurgião ortopedista, explica como acontecem as lesões musculares e o que pode ser feito para o tratamento. Transplante capilar. Veja com o médico dermatologista Dr. Tiago Lenoir como é feito o procedimento de tratamento da calvície. Dr. Leandro Aldrich traz informações importantes sobre a doença arterial coronariana, uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. O médico ortopedista Dr. Daniel Klein fala sobre um problema comum atualmente, a ruptura de ligamento dos joelhos. Desequilíbrios hormonais. O problema da menopausa afeta também as mulheres mais jovens. Confira com a doutora Heloíse Silvestre. O médico oftalmologista Dr. Rafael Acamini fala sobre a doença que provoca irritação e vermelhidão nos olhos. A especialista em depilação a laser, Juliana Gamboa, explica como é feita a técnica para acabar com o incômodo dos pelos. Tudo isso você confere agora no Você Melhor na tela do SCC SBT. As lesões musculares são danos que ocorrem quando o músculo é forçado ou esticado além do seu limite normal, podendo afetar as fibras musculares, tendões e vasos sanguíneos. O tratamento pode incluir o uso de células-tronco, segundo explica o médico cirurgião ortopedista Dr. Rodrigo Schroeder. Olá, Gui Moreira, olá a todos que me assistem por aqui. Meu nome é Rodrigo Schroeder, sou cirurgião ortopedista, cirurgião de joelhos, e hoje nós vamos falar sobre as lesões musculares. Quem nunca apresentou aquele desconforto na região posterior da coxa ou não conheceu alguém que já teve isso? As lesões musculares, elas referem-se então às lesões que afetam os músculos, variando de pequenas distensões até rupturas completas. As causas mais comuns são o uso excessivo, um trauma repentino, um aquecimento inadequado ou até mesmo a técnica inadequada, especialmente em esportes ou atividades físicas, mas pode ocorrer no dia a dia. Os músculos que são mais frequentemente atingidos são os músculos isquiotibiais, que são aqueles músculos posteriores da coxa. O quadríceps femoral, que é o músculo da frente da coxa, os adutores na região medial e também os músculos da panturrilha e o tríceps surral. Como eu falei, os tipos das lesões podem ser desde uma pequena distensão muscular, um estiramento, uma ruptura pequena nas fibras, ele pode ser uma contusão muscular, quando a gente já tem um hematoma que foi causado por um impacto direto ou até mesmo levando a um sangramento do tecido muscular, e a ruptura muscular completa, que é uma lesão muito mais grave e que em todas as fibras musculares são rompidas, geralmente exigindo um tempo de recuperação muito mais longo. Quais são os sintomas que esse paciente sente? Então, normalmente o paciente vai ter uma dor, uma rigidez ou um inchaço leve, geralmente vai ser resolvido com repouso, um tratamento conservador nas lesões leves. Nas lesões mais graves pode ter uma dor intensa, inchaço significativo, um hematoma grande, a perda da função muscular, às vezes até com um gap, uma lacuna perceptível à palpação no músculo, aquele famoso buraco no músculo. Como que a gente vai fazer esse exame físico? A gente vai avaliar a amplitude do movimento, a força do paciente e a sensibilidade. Além disso, a gente vai lançar mão de exames como a ressonância magnética ou o ultrassom, que vai confirmar a lesão, o tamanho e o planejamento. Hoje em dia, nós temos o ultrassom portátil, como esse aparelho, que é muito indicado para a gente fazer o diagnóstico e o acompanhamento das lesões. Então, no próprio consultório, você vê que é um aparelho pequeno, a gente pode fazer a avaliação semanal e avaliar se esse paciente está apresentando cicatrização ou não da lesão, além, obviamente, da parte clínica desse paciente. Então, dependendo do tamanho da lesão e da gravidade e a classificação, a gente vai ter opções de tratamentos. Normalmente, o gerenciamento do tratamento ele vai ser pelo protocolo PRICE, que é a proteção, repouso, gelo, compressão local e elevação do membro acometido, juntamente com medicamentos para dor e para os anti-inflamatórios, geralmente em 2, no máximo até 5 dias. A fisioterapia é importantíssima, com exercícios graduais de fortalecimento, alongamento, tentando restaurar a função e prevenir novas lesões e cicatrizes mal feitas. E a intervenção cirúrgica é uma exceção nesses casos, dificilmente a gente
gente vai operar esses pacientes. A reabilitação precoce, então, é importante, começando com exercícios suaves, amplitude de movimento, seguidos por treinamento de força e, finalmente, as atividades esportivas específicas. O período vai depender do tamanho e da gravidade da lesão, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, variando desde algumas semanas até a vários meses nas rupturas mais graves. O que a gente pode fazer para prevenir essas lesões musculares? Então, o aquecimento adequado, garantir que os músculos estejam adequadamente aquecidos antes de se envolverem em atividades físicas extenuantes é muito importante. Além disso, fazer exercício de fortalecimento antes das atividades, com foco na construção de resistência muscular, principalmente nesses grupos de alto risco, e o treinamento de flexibilidade, como alongamentos regulares para manter a flexibilidade muscular e reduzir a tensão. Hoje nós temos uns avanços no tratamento, como a medicina regenerativa. A gente pode fazer uso de injeções de PRP, ou plasma rico em plaquetas, que ainda é experimental no Brasil, ou de células-tronco, por exemplo, aspirado de medula e colocar na lesão. Isso vai ajudar a melhorar a cura associada a uma cicatrização melhor do tecido. E além disso, a gente pode usar o ácido hialurônico intralesional, sempre guiado pelo ultrassom. O objetivo do nosso tratamento é evitar a cronicidade dessa lesão e a recidiva. Então, o risco de nova lesão ele vai ser diminuído quando a gente faz uma atividade com exercícios contínuos de força, flexibilidade após a recuperação. E além disso, existe esse potencial de desenvolver uma dor crônica, uma fraqueza e uma recidiva se essa lesão não for tratada adequadamente, se não for respeitado o tempo de reparo dessas lesões. Para saber mais sobre esse e outros temas, me sigam nas redes sociais. Com mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Orthoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Orthoprime. Quando o tratamento com medicações de uso local ou oral já não conseguem reverter a calvície, a indicação dos especialistas é pelo transplante capilar. O procedimento pode ser feito por homens e mulheres. Além de recompor os fios, a técnica também corrige cicatrizes. Entenda mais com o dermatologista Dr. Tiago Lenoir. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre o transplante capilar. É indicado quando o tratamento com medicação já não consegue mais reverter a área sem cabelo. Nesse caso, o transplante é a única opção de tratamento. É uma técnica cirúrgica para o tratamento da calvície masculina e também feminina, além de tratar e corrigir também cicatrizes, como por exemplo de queimadura no couro cabeludo. O procedimento melhorou muito com o passar dos anos. É tranquilo, seguro e oferece resultados bem naturais. Primeiramente, o paciente vai passar por uma avaliação em consultório, entender o grau de calvície, alinhar as expectativas de resultados e, na imensa maioria das vezes, não precisa nem mesmo de exames pré-operatórios. É um procedimento minimamente invasivo. Não tem anestesia geral, é apenas sedação oral e anestesia local. É retirado o cabelo da área doadora, que vai desde a parte de trás da cabeça até a lateral baixa. Geneticamente, esse cabelo é diferente do cabelo de cima. Ele nunca vai cair durante a vida. Esses folículos são removidos um a um, são preparados e então implantados na área de calvície. O pós-operatório é bem tranquilo. Apesar de a cabeça ficar um pouco inchada, o paciente já pode retomar as suas atividades entre 1 a 7 dias e com resultados permanentes. Antes de considerar um transplante, sempre consulte com um dermatologista para avaliar se é uma opção. Hoje eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro e não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para retirar outras dúvidas. A doença arterial coronariana faz parte das principais causas de morte no Brasil e no mundo. É o resultado da obstrução das artérias coronárias e pode acontecer por conta das placas de gordura depositadas nas artérias. Quem traz as informações é o médico cardiologista Dr. Leandro Aldrich. E doutor, vamos começar então contando o que é a doença arterial coronariana. É um problema de saúde grave, que possui uma alta prevalência e acomete uma grande parcela da população. Trata-se de uma doença cardiovascular onde ocorre a obstrução das artérias do coração, geralmente por placas ateroscleróticas de gordura, fibrose e calcificação. É um problema de saúde, uma doença que causa muita preocupação e impacto por estar relacionada à principal causa de morte no Brasil e no mundo. Doutor, existem fatores de risco? Sim.
E estes são multifatoriais, desde a predisposição genética, o próprio processo do envelhecimento, doenças crônicas com alta prevalência, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o colesterol elevado no sangue, bem como o grande mal do século, que são os maus hábitos de vida, o sedentarismo, o estresse em excesso e sem controle, a obesidade ou o próprio sobrepeso, tabagismo, entre outros fatores que devem ser individualizados com o seu médico. E doutor, como ocorre a manifestação da doença? Veja bem, é importante a gente destacar que a doença pode se apresentar de duas formas diferentes, a aguda e a crônica. Na apresentação aguda, um quadro altamente perigoso, de risco e que causa muita preocupação, nós encontramos as manifestações de síndrome coronariana aguda, que é a angina instável e o infarto agudo do miocárdio. Nesse cenário, o paciente costuma apresentar dor no peito de forma súbita ou de início muito recente. Um quadro que tem uma pressão no peito, um desconforto torácico, por vezes irradia para os braços, para as costas, região do pescoço, até a região do estômago. Também é muito comum a queixa de falta de ar, sufocamento, respiração pesada, a sudorese, que é o suor gelado, a palidez cutânea e também sintomas como tontura, vertigem e até mesmo desmaio. Do outro lado, na apresentação crônica, nós temos uma apresentação mais lenta, progressiva e menos expressiva dos sintomas. Geralmente com dor no peito também, mas essa manifestação de dor do peito ela costuma ser desencadeada aos esforços. O paciente faz alguma atividade, algum esforço a mais e sente aquele desconforto no peito. Muito frequentemente também a queixa de falta de ar, falta de fôlego para pequenas atividades. É importante a gente destacar que na apresentação crônica é muito comum o paciente passar por longos períodos sem ter nenhum sintoma e a primeira manifestação da doença já ser um infarto agudo do miocárdio. Por isso é extremamente importante as visitas regulares e frequentes ao cardiologista para detectar e tratar precocemente essa doença. E para finalizarmos, uma pergunta bem importante: quais são os tratamentos disponíveis? O tratamento só com medicações de uso contínuo, o tratamento através da angioplastia, onde nós realizamos a desobstrução da artéria do coração com o uso de balões e stents, que é um procedimento realizado através de um catéter inserido na artéria do braço ou da virilha. Também temos a cirurgia cardíaca, onde abre-se o peito do paciente e colocam-se as pontes de safena e mamária. Porém, vale frisar que o tratamento mais eficaz que existe é a prevenção. O controle regular, frequente e rigoroso dos fatores de risco é a melhor forma de manter-se longe dessa doença grave e tão frequente. Doutor, muito obrigada pela sua participação. O prazer é meu, fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer questão, só me procurar que vai ser uma honra colaborar. A ruptura dos ligamentos dos joelhos é um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. É mais comum quando acontece algum movimento errado na atividade física, seja por ter sido mais exagerado, com muita força ou torção. Na fase aguda pode causar dor forte, além de inchaço na articulação. Confira com o médico ortopedista Dr. Daniel Klein. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Tudo bem? Bom dia ao pessoal que nos acompanha pelo Você Melhor. Doutor, para começar, conta pra gente como acontece a ruptura, do ligamento. A ruptura do ligamento do joelho ela é uma lesão já muito conhecida por nós ortopedistas. Só que a sua incidência vem aumentando cada vez mais na medida que as pessoas vêm buscando mais a prática de esportes para tentar melhorar a qualidade de vida e buscar saúde. A ruptura ela acontece normalmente por uma torção do joelho. E essa torção ela pode acontecer desde os movimentos corriqueiros do dia a dia, mas ela acontece principalmente durante a prática esportiva. E acontece mais naqueles esportes onde se exige do joelho movimentos de torção ou movimento de salto. Então isso é muito frequente na prática de futebol, basquete, vôlei, nas lutas como o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, entre tantos outros esportes que a gente está acostumado. Doutor, agora como é feito o diagnóstico e tratamento? O diagnóstico, normalmente, ele é feito pela própria queixa do paciente. Então, o paciente vai nos relatar que em algum momento da vida dele, ele sofreu um mau jeito ou uma torção nesse joelho. E a partir dali, ele vai ter um joelho que vai apresentar dor, vai se apresentar inseguro. É um joelho que ele vai nos falar que ele está falseando. E quando a gente for examinar esse paciente, nós vamos perceber que esse joelho tem uma frouxidão do ligamento. E ao contrário do que muitas pessoas pensam,
O exame de ressonância magnética, ele é um exame, sim, muito importante para nos ajudar, mas ele vai apenas nos auxiliar nesse raciocínio diagnóstico. Então ele vai me mostrar se tem alguma lesão a mais, como uma lesão de menisco, uma lesão de cartilagem, mas é a mão do examinador e de um examinador que está acostumado a examinar joelho que vai definir realmente qual ligamento que está machucado, o grau de ruptura desse ligamento, e a partir dali que nós vamos pensar, ou melhor, nós vamos planejar como vai ser o tratamento desse paciente, se vai ser com cirurgia ou sem cirurgia. Muitas vezes nós vamos tirar o peso de cima desse joelho, usando um par de muletas, às vezes nós vamos usar alguma imobilização e a gente vai fazer quase sempre um trabalho muscular. Isso é realizado com uma fisioterapia e às vezes com uma musculação. Quando a gente pensa em operar esse paciente, quando ele precisa de uma cirurgia, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconstruir esse ligamento ou esses ligamentos que foram rompidos. Isso é feito da seguinte forma: nós vamos retirar um enxerto, nós vamos retirar um tendão do próprio paciente, da parte do joelho do paciente, e vamos transplantar esse tendão lá para aquele local original onde o ligamento foi rompido. Vamos prender ele no osso do fêmur, vamos prender ele no osso da tíbia, através de implantes cirúrgicos. Esse ligamento ele vai cicatrizar ali e vai sofrer um processo que chamamos de neoligamentização, ou seja, ele vai se transformar num novo ligamento, devolvendo ao paciente um joelho seguro para que ele possa voltar à prática de esportes. Doutor, para finalizar, conta pra gente como é feito o pós-operatório. O pós-operatório, ou melhor, todo o procedimento cirúrgico, ele acontece da seguinte forma: o paciente é internado normalmente no período da manhã, essa cirurgia é realizada logo após a internação e ao final do dia, normalmente ele vai para casa. Às vezes a gente deixa internado de um dia para o outro, dependendo da situação de cada paciente. Às vezes tem algum que tem um pouco mais de dor e a gente prefere que ele fique mais confortável no hospital, fazendo uma medicação na veia, onde a gente consegue resolver melhor esse tipo de situação. Ele sai do hospital caminhando, com auxílio de um par de muletas, tocando o pé no chão, conforme a sua tolerância. Doutor, para finalizar, deixa para os nossos telespectadores alguma dica, né? Se alguém está sentindo dor em casa, como que faz? A ruptura do ligamento, muitas vezes, ela não é só traduzida por dor, mas sim pela queixa do falseio, do joelho inseguro, do joelho que vai te deixar na dúvida se você vai praticar algum ato, seja esportivo ou até um ato que coloque seu joelho em risco. Então esse joelho vai falsear. Se isso estiver acontecendo, é possível sim que você tenha tido uma lesão ligamentar, que você tenha rompido o seu ligamento, e isso a gente tem como melhorar hoje em dia. Nós temos como reconstruir esse ligamento e devolver um joelho seguro novamente para que a pessoa volte a fazer as atividades que deseja. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Muitas mulheres vivem anos com dores intensas, fadiga e alterações de humor. Na verdade, os sintomas podem ser um problema sério de saúde, além de gerar sofrimento e impactar negativamente na qualidade de vida, aumentando o risco de doenças como câncer de endométrio. Saiba mais com a nossa colunista, doutora Heloíse Silvestre. E eu recebo aqui hoje no Você Melhor desta manhã a doutora Heloíse Silvestre para falarmos sobre endometriose e lipedema. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Isadora. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente para compartilhar mais conhecimento com vocês. Para começarmos, quais são as principais doenças relacionadas aos desequilíbrios hormonais em mulheres mais jovens? Quando nós falamos em reposição hormonal, a maioria das pessoas tende a lembrar da menopausa, né, que é o que a gente mais conhece. Acontece que os desequilíbrios hormonais eles podem acontecer desde a adolescência e as mulheres mais jovens elas sofrem muito sem diagnóstico. Então as principais doenças são a endometriose, a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, mais conhecido como TPM intensa, e o lipedema. E o que todas essas doenças têm em comum? Elas estão relacionadas ao desequilíbrio entre os níveis de estradiol e de testosterona. Quando nós temos um excesso de estradiol comparado com os níveis de testosterona, isso acaba trazendo essas doenças que têm esse fator em comum. E para realmente fazer um tratamento adequado, a gente vai precisar corrigir esse desequilíbrio hormonal. E as mulheres, elas vivem por muitos anos acreditando que os sintomas que elas têm são normais, quando na verdade elas podem estar com um grave problema de saúde que, além de causar muito sofrimento, pode aumentar o risco de algumas doenças como câncer de ovário e câncer de endométrio.
Doutora, compartilhe conosco quais são os sintomas dessas doenças. Vamos falar primeiro da endometriose. Os sintomas mais comuns são dores intensas, cólicas intensas durante o período menstrual, que é muito comum, inclusive nas adolescentes. Nós sabemos que hoje, estatisticamente, 1 em cada 10 mulheres tem endometriose e provavelmente essa estatística é um subdiagnóstico, porque muitas mulheres não sabem que tem, não é feito o diagnóstico e não entra para a estatística. Outro sintoma comum é o aumento do sangramento, um volume de sangramento excessivo, costuma vir acompanhar com fadiga também. Falando da TPM intensa, do TDPM, então nós temos aí uma exacerbação das oscilações de humor, irritabilidade muito intensa, às vezes também oscilando com depressão, com ansiedade. Em relação ao lipedema, o mais comum é a gente ter um acúmulo desproporcional de gordura nas pernas, e isso é uma gordura inflamatória, ou seja, ela gera sintomas como dor nas pernas, sensação de peso, sensação de dor ao toque, inchaço. Então são sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida das mulheres. E vamos falar então sobre as pílulas anticoncepcionais. As pílulas são uma boa opção de tratamento? As pílulas, elas têm alguns riscos. Nós sabemos que aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de câncer de mama. Nós temos tratamentos mais eficazes e mais seguros, como por exemplo o bloqueio hormonal com implantes subcutâneos. Os implantes hormonais, Isadora, eles são uma tecnologia, são dispositivos, mais ou menos como se fosse um pequeno comprimido colocado debaixo da pele, no tecido celular subcutâneo, ali na gordurinha mesmo debaixo da pele, que vai realizar uma liberação gradual da substância, do hormônio que a gente vai utilizar em microdose diária. Então isso faz com que a gente tenha uma personalização do tratamento muito mais fácil. Eu consigo saber exatamente qual a dose que eu vou liberar para a paciente, sem oscilações, sem pico e declínio. Esse nível mais estável do hormônio acaba reduzindo muito o risco de efeitos colaterais e maximizando o potencial de benefícios. Então é um método muito estudado e muito seguro, obviamente que se utilizado de forma adequada com acompanhamento médico. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você aqui no Você Melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Isadora. Fico muito feliz de estar aqui novamente compartilhando conhecimento, quebrando os mitos. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, me acompanha no Instagram, é @DRA_EloiseSilvestre.médica. Tiverem dúvidas, podem comentar lá, me mandar mensagem que eu vou responder a vocês. É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Com mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Orthoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Orthoprime. A exposição excessiva dos olhos ao sol pode provocar uma doença da superfície ocular com uma lesão que cresce por cima da córnea. O tratamento envolve colírios lubrificantes para amenizar os sintomas, mas pode haver necessidade de cirurgia, segundo explica o médico oftalmologista Dr. Rafael Camini. Olá, Gui Moreira. Olá para você que também me acompanha por aqui. Você já ouviu alguém com essa alteração no olho? Esse é o pterígio. Uma doença da superfície ocular onde temos uma lesão que cresce por cima da córnea. Está associada principalmente à exposição solar. As principais queixas dos pacientes com pterígio são a irritação e vermelhidão ocular. O diagnóstico é clínico, ou seja, é possível diagnosticar a doença em uma consulta básica com o oftalmologista. O tratamento envolve colírios lubrificantes para amenizar os sintomas, porém a solução definitiva é a remoção cirúrgica da lesão. Temos duas principais indicações cirúrgicas, que é a melhor estética e o tratamento da sensação de irritação no olho. Na cirurgia, além de remover o pterígio, também realizamos um transplante conjuntival para cobrir a lesão e diminuir, assim, a chance de recidiva da doença. Também é possível realizar essa etapa cirúrgica com cola biológica, ao invés de pontos, o que melhora a inflamação e o conforto do paciente. Eu sou o Dr. Rafael Camini e caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato por telefone ou através do meu site ou Instagram. Por hoje, a nossa conversa termina aqui. Um abraço e até o próximo encontro.
A depilação a laser é um procedimento feito com uma máquina que emite energia para acabar com os pelos. Pelos muito finos, claros e brancos não são atingidos pelo laser. Veja na entrevista com a especialista em depilação, Juliana Gamboa. Minha entrevistada agora é Juliana Gamboa, fisioterapeuta especialista em depilação a laser. Bom dia. Bom dia, Gui. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu amo tanto, tão gostoso e legal de compartilhar. Juliana, conta pra gente como funciona, né, a depilação a laser. Então, gente, a depilação a laser funciona da seguinte maneira. As máquinas de depilação a laser emitem um feixe de luz que gera um calor. Esse calor é atraído pela melanina, pela cor do fio, fazendo com que esse calor destrua o bulbo do fio e ele não consiga mais crescer naquele mesmo folículo, naquele mesmo lugar. E todas as pessoas podem fazer ou tem pessoas aí que a depilação a laser não resolve tanto? Então, com o Light Shear, que é um laser de diodo, ele é um laser que abrange todos os tipos de pele. Então, todas as pessoas podem sim fazer. Tem algumas ressalvas que a gente tem que lembrar que quanto mais morena a pele, mais sessões podem levar para ter um bom resultado. E com relação à cor do fio, como que funciona? Então, quanto mais claro o pelo, mais difícil é de eliminar esse pelinho. Então, pelos brancos, por exemplo, não tem eficácia para a depilação a laser. Pelos finos e claros levam um pouco mais de tempo, mas também consegue ter um bom resultado. Juliana, e quantas sessões são necessárias para dar um resultado aí bacana pra gente? Então, isso varia bastante de pessoa para pessoa. Conforme eu falei, quanto maior o contraste entre o pelo e a pele, mais rápido a gente consegue ter esse resultado. Então, quanto mais clara a pele e o pelo mais escuro, mais rápido a gente tem esse resultado. Mas leva em torno de 6, 8 sessões. No caso do homem, quer fazer um contorno aí de barba, dói muito e como que funciona? Conta pra gente. Então, contorno de barba é uma região um pouco mais sensível, mas não chega a ser uma dor. O homem geralmente sente uma sensibilidade, assim como qualquer outra pessoa, mas desde a primeira sessão já se nota bastante redução dos pelos e também daquela irritação que fica ao redor da barba, que fica aquelas bolinhas chatinhas, e isso já diminui bastante desde a primeira sessão. Agora, pra gente não sentir dor, né? Passa algum anestésico, alguma coisa antes ou não? Eu gosto muito de usar um gelinho na região. Não é necessário, não é nem indicado passar anestésicos, mas um gelinho é super bom, dá uma aliviada na sensibilidade e a pessoa consegue fazer com mais tranquilidade. Agora o laser, ele pode ser aplicado sobre o melasma e cicatrizes? Pode sim. Tem que ter um bom cuidado para usar a potência adequada, mas sobre melasmas, por exemplo, geralmente melasma é muito em região feminina, né, das mulheres. Região de buço é muito comum, mas a ótima notícia é que tanto para melasma quanto para cicatriz, o laser ajuda bastante. Além de reduzir o pelo, vai também amenizar a cor do local, a manchinha, vai dar uma amenizada nisso e vai deixar a região muito mais homogênea, digamos assim. Juliana, conta pra gente quais são os principais cuidados. Os principais cuidados antes do laser é bom evitar a exposição ao sol sem proteção. Então, geralmente não se faz na pele que está avermelhada ou sensibilizada do sol. Então, quando vai pegar um solzinho, passar bastante protetor na área. E depois da sessão, os cuidados são passar protetor também, hidratar a região e evitar banhos quentes nas 2 primeiras horas. De resto, é super tranquilo, é só aproveitar os resultados mesmo. Agora conta pra gente, é mito ou verdade que mulheres grávidas não podem fazer o laser? Então, Gui, é verdade. Na verdade, não tem estudos que comprovem que não tem problema nenhum sobre isso. Então, é melhor a gente evitar fazer realmente por causa disso. Mas o laser tem um alcance muito breve, é no máximo 10 milímetros, então não teria problema fazer, mas conforme essa questão de não ter estudos sobre isso, é melhor não aplicar. Juliana, para finalizar, deixa pra gente algumas dicas aí para quem tá pensando em fazer o laser. Para quem tá pensando em fazer o laser, eu digo o seguinte, é muito bom, é legal a gente passar esse medo, por mais que esteja um pouco receosa, os resultados valem muito a pena. Então eu sempre indico isso, procurar um bom profissional, uma boa máquina e aproveitar os resultados para curtir um verão tranquilo ou o ano inteiro, sempre pronta para qualquer momento. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Muito obrigada, Gui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que tenha ainda, pode me acompanhar na rede social, a gente vai colocar aqui o Instagram e vocês podem me mandar questões, alguma coisa mais pessoal, pode mandar diretamente para mim que eu ajudo vocês com qualquer questão.
O Você Melhor SC de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Maison Dona, móveis exclusivos. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana. Nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!